agitando aqui na Rússia. A torcida brasileira ainda mais feliz no dia de hoje, não dá para negar por causa da rivalidade, né? A Argentina está fora da Copa, então o torcedor brasileiro está ainda mais empolgado. Tomara que a gente continue assim, né? Depois do jogo de segunda-feira, jogo importante, jogo duro contra o México lá em Samara, 11 da manhã, horário de Brasília. Você vai ver aqui nos canais Fox Sports uma grande cobertura, como sempre, a casa da Copa do Mundo. E olha só, os mexicanos têm um trauma, hein? Porque eles não avançaram da quinta partida dos mundiais, na maioria das vezes. O México só chegou à fase de quartas de final de Copa do Mundo quando sediou a Copa, em 70 e 86. Eles têm um bloqueio ali, eles param na quinta partida, né? A partir do momento que assim passou a ter o número de jogos de Copa, eles não avançam das oitavas de final, e isso é um tema muito discutido na imprensa mexicana. Aliás, vai ser muito legal aqui no dia do jogo, do Centro de Imprensa, porque nós somos uma ilha do Brasil rodeado por mexicanos. Já repararam isso? Nós temos aqui, ó, Televisa, TV Azteca, estamos em volta aqui de mexicanos, então o clima vai virar uma grande arquibancada aqui, o Centro de Imprensa, no dia de Brasil e México. Cavani joga onde? Paris Saint-Germain. Mbappé. Também. O que aconteceu com os dois hoje? Decidiram. Arrebentaram. Neymar joga no? Paris Saint-Germain. É a hora de Neymar, segunda-feira? Tem que ser. Decidir, porque até agora Felipe Coutinho é o melhor jogador da seleção brasileira, ou não? Não tenha dúvida. Chegou a hora do Neymar? Chegou a hora do Neymar. Jogo grande, que é um mata-mata, jogo único. Mata-mata, jogo único. Se você não tiver um pingo de ousadia, um pingo de vontade de se tornar protagonista, você fica... É mata, né? Você vai embora. É só mata, é só ir. Então, é só o Vini, não tem o Vini. Por isso que eu estou falando. Nessa condição, uma seleção que almeja sair de um status pequeno ou mediano para se tornar uma grande seleção, entenda-se campeã do mundo, ou você... Bimba, 1-0. E aí voltaram no posicionamento. Exatamente. Eu não vejo o México jogando de outra forma, a não ser assim. O México nunca fez um gol na seleção brasileira em Copa do Mundo. O México, no máximo, contra a seleção do Brasil, empatou em 0-0. Aliás, foi o Ochoa que empatou aquele jogo 0-0 contra a seleção Pegou brasileira. tudo em Fortaleza. Não sei se não me lembro muito bem, eu estava nesse jogo. Eu acho que ele fez 14 defesas. Isso aí. Acho que ele fez 14 defesas naquela partida. Um negócio impressionante. Eu não acho que o México saia olho no olho contra o Brasil. O Titiarito é o homem da bola quebrada. Quebra no Titiarito, ele dá uma espanada pra cá, ou do outro lado. Esse jogo que você fez com o Zinho aí, que a gente transmitiu aqui, óbvio, seria muito Facincani que o México atacasse o Brasil. Mas é loucura. Se fizer isso, é o jogo que o Brasil até agora não teve. Que a Suíça se fechou, cada um do seu jeito. A Costa Rica também. A Sérvia, sim. Tanto é que foi o jogo em que o Brasil mais sofreu finalização e foi o jogo que o Brasil menos finalizou. Só que o aproveitamento do Brasil foi ótimo também, porque foram 13. Mas para mim, com essa postura, o México não passa do Brasil. Eu acho que vai precisar. Mas se jogar aberto, toma de 4. Joga pela bola vadia, joga por uma bola. Eu acho que é indiscutível que o Brasil é um time mais completo que o México. Isso não se discute. Um time mais equilibrado que o México. Mas a gente tem essa história já de muitas Copas, né? Pascoal veterano em Copa, que a frase que marca o México é: jogou como nunca e perdeu como sempre. A gente sempre fala isso, né? Sempre perde nas oitavas de final. E eu vejo no Osório uma predisposição a, de fato, jogar como nunca. Buscar algo diferente, às vezes kamikaze. Eu lembro da semifinal da Copa Sul-Americana 2014. 14? Sim. Quando o Atlético Nacional jogava com o São Paulo no Morumbi. E o São Paulo martelava, bola na trave. O Osório era o técnico do Atlético Nacional. O que ele faz no auge da pressão do São Paulo? Tira um zagueiro e coloca um atacante. O Atlético Nacional sai classificado do Morumbi, vai para a final e depois perde a final. Ele entende, porque chegou até aqui exatamente igual ao que todo mundo já fez no México. Ele tem que fazer algo diferente. Se cair para o Brasil, é o normal. Para ele entrar para a história, ele tem que buscar algo diferente. Claro. Eu não acho que ele saia para jogar. Eu acho que ele vai jogar até o... Sim, mas a questão é assim, e aí que eu quero chegar no ponto. Ele não tem nem qualidade técnica para se impor no toque de bola contra o Brasil. O Vera joga muito. Mas não tem. O time como um todo em algum não tem qualidade técnica. Vai ter que buscar. A questão é a seguinte, como ele vai propor esse jogo de defesa? Porque o que eles fizeram no primeiro tempo contra a Alemanha foi um jogo, sim, de defesa, mas uma defesa com uma intensidade em
pontos do campo, que não foi aquela defesa que nós tivemos contra a Costa Rica, que marcava da intermediária de defesa para trás e assim bloqueava todos os espaços do Brasil. Não, o México pegava e marcava no campo de ataque, no meio... Característica de jogo da seleção brasileira, e a gente está mostrando a imagem do Neymar. O que vocês desconfiam que ele pode fazer de diferente? Pela característica do Brasil, pelos jogadores, com o Neymar e com o restante da seleção brasileira. Ele gosta de preparar estratégias e surpreender. Pelo estilo de jogo do Brasil, pela forma que o Brasil joga, qual é o que vocês desconfiam que ele pode aprontar? Você está perguntando em relação ao Soares. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma coisa. O quê? Na hora que o Brasil estiver atacando, ele vai meter uma linha de 6. Retrancão mesmo? Pode ser. Contra a Alemanha... Ele encaixou os dois volantes também. Ele defendeu com 5, aí ele pegou um dos jogadores e enfiou aqui. Grande segredo. Quem explicou muito bem isso um dia desse foi o René, que está aqui. Ela quase se transforma numa linha de 9, porque essas linhas de marcação são duas, elas estão tão próximas que num determinado momento ela fica uma linha assim, ó, muito próxima, muito compactada. Mas isso é no momento do jogo, no final do jogo, em que a Alemanha pressionava Ok, mas o Brasil vai ter... O Brasil tem dificuldades para romper essa linha. O único momento que o Brasil não teve esse tipo de dificuldade foi quando o Douglas Costa entrou e fez uma partidaça. Que é o cara do drible da velocidade. Que é o cara do... Mas repito, só para encerrar o raciocínio aqui, eu acho que o que o México vai forçar o Brasil e vai tirar um pouco o Brasil da sua zona de conforto é na velocidade que ele vai exigir do Brasil nessa troca de passos. O Brasil, por exemplo, contra a Sérvia e em outras partidas, foi um time lento. Organizadamente lento, mas que saía com dificuldade ou com lentidão mesmo no campo de ataque, do campo de defesa para o campo de ataque. O México, se ele aplicar a estratégia do primeiro tempo contra a Alemanha, vai forçar esse time a sair trocando passos com mais velocidade do campo de defesa. Pode ser muito bom se o Brasil encaixar 2, 3 bons passos, vai deixar os seus atacantes na cara do gol, e aí fazendo um gol cedo, um abraço, é caminho para goleada. O Brasil só mas se tomar o gol cedo, aí o México se... O Brasil tem que ficar... Fui eu sim, João. Sim. Pois não, a gente tem que observar alguns detalhes. Primeiro, a entrevista dele depois do jogo contra a Suécia. Ele tentou mudar a forma como ele jogou os 2 primeiros jogos e ele estava extremamente decepcionado com o que ele fez. Então, a tendência é que ele volte a pensar como ele pensou contra a Alemanha. Afinal de contas, ele está jogando com o Brasil e é exatamente isso que um treinador tem que fazer. Que armas eu tenho, que armas tem o outro. Eu fiz um exercício aqui com alguns treinadores, né? E todos nós chegamos à conclusão de que as maiores conexões do Brasil são pelo lado esquerdo, né? Que era com o Marcelo, com o Neymar e com o Coutinho. Então pode ter certeza que ele vai ter uma carga maior em cima desse lado. O Coutinho vai sofrer uma pressão muito cerrada em cima do meio-campo e ele vai povoar o meio-campo. Ele vai largar Miranda e Thiago, concordo com o Pascoal, não vai sair lá para dentro do Brasil, porque o Marica foi lá e fez. Os amistosos contra a Croácia também. Então, eu acho que ele sai fechado, mas pegando o Coutinho e barrando o nosso lado esquerdo. Temos que tomar cuidado. Para encostar rápido no Chicharito. É uma equipe perigosa, boa equipe, tem qualidade técnica, mas não tem, eu concordo com o Eugênio, tanta qualidade assim para propor o jogo contra o Brasil. A iniciativa do jogo vai ser do Brasil, eles vão retornar, vão fazer 2 linhas de 4 ali, com o Layún voltando pelo lado direito, o Lozano pelo lado esquerdo, muitas vezes o Vela também voltando ali para fazer quase com a linha de 5, um 4-5-1 com o Chicharito. Acho que nesse jogo até o Chicharito vai voltar mais ali para ajudar do Brasil. O Brasil é favorito para o jogo, é um jogo complicado pela decisão que é, oitavas de final. E isso torna-se o jogo perigoso. Acho que a importância do jogo é o grande desafio para o nosso time, para a seleção brasileira. Respeito ao time do México, sim, mas o Brasil é bem superior. Estamos destacando na imagem aí um contra-ataque clássico, né, da seleção mexicana que fez o gol contra a Alemanha com o Lozano. Contra-ataque mostra justamente o ponto que eu estava querendo destacar. Velocidade. Prof. Paradão. Só para completar aquele raciocínio, João. Pois não, amigo. A seleção brasileira tem um problema, se é que tem um problema defensivo, esse problema é pelo seu lado esquerdo de defesa. Já era com o Marcelo e... não, saiu o Marcelo, entrou o Felipe Luiz, resolveu. Não. A Sérvia, no segundo tempo, criou suas melhores situações por aquele lado. E por quê? O problema do lateral esquerdo? Não é do lateral esquerdo.
Quem tem que ajudar o lateral esquerdo ali a dobrar a marcação? 1, Felipe Coutinho, 2, Neymar. E eles não têm essa capacidade de voltar para marcar, fica exposto. Aí, por exemplo, por que o Mitrovic cabeceou marcado pelo Fagner? Por quê? O Miranda teve que sair para fazer a cobertura do lateral, o Thiago Silva voltou para cá e sobrou o Fagner para marcar a cabeçada. E essa é uma situação. O Lozano, que é um jogador de mais velocidade, pode jogar também pelo outro lado e tentar explorar. Essa é uma situação que o Osório pode estar trabalhando em cima da seleção brasileira para esse jogo. Muito bem, pois não, Ou então você dá um posicionamento aos dois volantes do Brasil, tanto Paulinho como Casemiro, para ajudarem nessa marcação e puxa o Coutinho um pouco mais por dentro para quando ele sair no disparate. Mas não central. é o que o Brasil tem feito. Não muito é. bem. Mas assim, o Brasil não tem feito isso, mas na nossa visão aqui é o que pode ser feito, que pode melhorar. É o que pode, é verdade. E Estamos tentando descobrir qual vai ser a armadilha que o prof. Osório vai aplicar. Ou essa na seleção armadilha, brasileira. caso não jogue o Marcelo, que é dúvida. Já o doutor Rodrigo Lasmar vai falar. Então, Diga aí, caso não jogue o Marcelo, essa armadilha pode ser feita pelo lado direito da seleção. Porque a válvula de saída do Brasil, a melhor válvula, é o Fagner. Então você fechando aquele espaço onde está o Fagner e jogando essa bola, essa inversão para a esquerda, Neymar vai ter que voltar muito, Felipe volta muito, porque o Felipe Coutinho, no caso, porque o Felipe Luiz não tem essa bola de saída, e aí desarranjar um setor que ali à frente o Brasil tem grande equilíbrio, que é a ponta esquerda.